Ó, já estamos debatendo antes mesmo de começar o debate, olha só. Que beleza, porque o assunto é polêmico mesmo. A situação do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, se complicou. Depois de que contas foram localizadas na Suíça, lá na Europa apareceu o nome dele. Sobre este assunto, eu converso agora com o cientista político Benedito Tadeu César e o professor de Ciência Política da URGS, Maurício Moya. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Obrigado. Gente, bom, a minha primeira... O que a gente estava discutindo aqui fora? Vamos começar, né? Eu gosto quando o nosso bate-papo é informal, né? Trazer o que está offline para o online, sim, o que estava fora do ar para o que está no ar. Nas entrevistas da semana passada, quando questionado sobre o assunto, o Eduardo Cunha disse, olha, eu não falo sobre isso. Não vou falar sobre nenhuma denúncia. E agora, que o troço tá bem evidente, está na cara agora. Será que ele vai falar e vai falar o quê? Ou falo só com a presença dos meus advogados? Eu acho que é sábio dele, da parte dele, não se pronunciar, porque os pronunciamentos que ele fez antes foram todos, né, digamos assim, foram desmascarados pelas evidências que foram, pelo menos pelas informações que circularam, né? Sim. Então, e que podem levar à sua própria cassação. Exatamente, então saiu pior do que a emenda. Então, se ele falar, ele pode ser cassado não por ter as contas, assim, por ter mentido. Sim. Então, eu acho que o melhor que ele pode fazer mesmo é ficar não dar mais manifestações polêmicas. Agora, para entender o processo, né? Como é que funcionaria e como é que se desenrolaria esse processo de cassação? Porque a grande preocupação de todos é que, enquanto esse processo não acontecer, ele vai ficar lá, aonde está. Né? Ninguém vai tirar ele. É impensável que ele vá, por exemplo, renunciar de alguma forma. Eu acredito que talvez ele pudesse ser destituído, quer dizer, se instalasse efetivamente um processo, né, e houvesse aí uma decisão do Supremo, né, no sentido de que ele pudesse até ser detido, né, qualquer coisa assim. Mas, para isso, precisa que haja uma autorização do Congresso. Sim. Né? Quer dizer, como parlamentar, ele só pode... Né, ser preso ou responder processo com autorização do Congresso. Tá? Então, não é fácil, né? Quer dizer, essa destituição e a cassação dele. Nós estávamos falando, né? O Moya lembrou aqui, a gente brincou até a história, né, dele ter mentido. Né? Quer dizer, há um pedido de cassação, né, quer dizer, feito pelo PSOL, me parece, né, por quebra de decoro parlamentar. Ou seja, né, ele faltou ao decoro parlamentar quando ele foi, por livre, espontânea vontade, não é isso? Depor na CPI da Petrobras, acho que foi, sim, né? E lá disse que não tinha contas fora do país. Né? Quer dizer, então, por isso, ele pode ser cassado. O problema é que esse pedido é analisado primeiro na comissão, né? na corregedoria da Câmara, de ética, e na comissão de ética. Tá? Quer dizer, aonde ele tem maioria. Tá? Então, dificilmente isso passa por lá. Eu tenho a impressão seguinte, quer dizer, a imprensa tem feito muito barulho dizendo, né, que o PT, o Lula ou a própria Dilma estariam fazendo acordo com ele. Eu tenho a impressão que vai ter que se fazer algum acordo com ele. Tá? Quer dizer, vejam, vamos lembrar do caso do atual presidente do Senado. Posso inserir uma pergunta, professor Benedito, na seguinte forma. Eu estava pensando isso e o Guilherme, nosso diretor, me lembrou. A pergunta seria, como é que fica a relação dele com o governo na medida em que agora ele passa a ser alvo também, né? Esses acordos, os que estão por cima do pano e os que estão por baixo do pano. Por exemplo, isso não poderia trazer agora para o governo uma relação de tipo, não podemos nos aproximar, porque é mais um que vai andar... Né, não, eu acho que não é uma questão de aproximação, entende? Eu acho que não é uma questão de aproximação. Eu acho que para o governo interessaria a cassação imediata dele. Sim. Tá? A destituição como presidente é a cassação imediata, porque até se essa coisa ficar cozinhando e se ele se mantiver no cargo, ele pode, inclusive, acelerar o processo de impeachment. Tá? Ele pode aceitar o impeachment, né? Quer dizer, o que foi derrubado pelo Supremo foi o rito que ele criou, que é ilegal.
não é? Quer dizer, de que ele barraria e aí haveria um recurso para a mesa, para o plenário, e aí seria derrubado por uma maioria simples. Tá? Isso o Supremo disse, não pode, porque isso está inventando e não te compete criar esse ritual. Né? Mas ele pode aceitar, né? E pode levar isso à votação. Isso para o governo seria muito ruim. Tá? Como o que a gente está vendo é um jogo de chantagens, tá? Na verdade, eu tenho a impressão que não há interesse efetivo do PSDB e dos setores do PMDB e de outros oposicionistas, tá? Na cassação da presidente. O que me parece é que há uma intenção clara de emparedá-la e impedir que ela governe e impedir um quinto mandato petista. O desgaste, parece evidente, o processo. Né? Claro. Então, só para concluir, porque senão eu falo demais e amanhã não falo. Mas o que me parece que é o seguinte, vocês se lembram de o que aconteceu com o Renan Calheiros quando ele era presidente, a outra presidência dele na Câmara? Ele não foi cassado. Apareceu uma conta dele, não conta no exterior, pagamentos que ele recebia para pensão, para filha, qualquer coisa assim, mas que vinha de uma construtora. Né? Eram coisas ilegais. O que se fez? Se fez um acordo, ele não perdeu o mandato, ele renunciou à presidência do Senado, mas manteve o mandato. Tá? Eu tenho a impressão que vai se encontrar uma saída por aí. Entende? Quer dizer, ele não vai ser cassado. Tá? Até porque, veja, o governo não tem como caçá-lo. Tá? A justiça não tem como caçá-lo. Não é? E para que ele não tenha uma situação em termos de opinião pública, não é? que permita que ele possa se manter. Mas Claro. ele tem ainda uma base de apoio muito grande. Sim. Entende? Então, um acordo possível que se tem a fazer, entende? É esse. Ele deixa a presidência, mas ele mantém o mandato. Esse acordo, professor Moé, pega mal, né? Combinado. Pega mal, mas não é novidade, né? Porque já teve lá com a ACM, teve com o Jader Barbalho, teve com o Severino, teve isso aí. Na verdade, não ia ser surpresa nenhuma. E, na verdade, concordo com o Tadeu que essa é a saída mais provável. Que ele vai, mais dia menos dia, ele vai renunciar à presidência da Câmara para manter o mandato e talvez renunciar ao mandato para não perder os direitos políticos quando a coisa for para o comitê de ética. Não dá para acrescentar também, a gente, obviamente, está vivendo uma crise política, a história se repete, né? E é fundamental que a gente lembre do que aconteceu no passado para poder comparar com o futuro e ver que também não está mudando absolutamente nada. E não envolve também uma crise econômica, na medida como é que fica a situação do país, a credibilidade, os investidores vendo lá de fora que aqui todo mundo, no final das contas, dá tapinha nas costas de todo mundo. É o que eu acho que justamente essa crise política acaba alimentando, ou pelo menos impedindo que o governo volte a tomar as rédeas da economia, porque não consegue governar enquanto essa situação não se resolve. Então, não bastasse a Petrobras e o governo está sendo investigado, a parte do executivo, ex-membros do partido, enfim, ainda agora políticos no centro do poder, ou seja, lá na mesa da Câmara dos Deputados, estão sob investigação. Então, isso realmente, acho que o pior cenário é o que nós estamos vivendo, que é essa paralisia, que para a oposição é boa porque isso desgasta o governo, mas para o país isso é péssimo, porque não avança, você não consegue nem... O pior cenário é a incerteza. É melhor saber que algo ruim vem vindo do que não saber o que vem vindo. Né? Então, enquanto estamos assim com o presidente, a presidente é ainda emparedada pelos pedidos de impeachment que podem ir ou não progredir ou não. O presidente da Câmara também está com a corda no pescoço com essas denúncias que a gente não sabe quais são as evidências, porque nem ele viu, a gente só sabe o que foi vazado. Então, até isso virar uma denúncia no STF para gerar realmente evidências que ele possa ser cassado, vai demorar o quê? 1 mês, 2 meses? E aí o Brasil fica nesse compasso? Eu vou inserir uma pergunta, porque pouca gente... se fala muito em PT e PMDB no Brasil, né? A gente sabe do tamanho do PMDB e a gente sabe o quanto o PT cresceu e hoje é quem comanda, ou teoricamente comanda, né, o Planalto. E esses partidos, por exemplo, a movimentação do PSOL, os partidos de oposição ou até mesmo de oposição que estão alinhados à esquerda, distantes do PMDB ou qualquer tipo de arranjo, e também não se aproximam dessa oposição que já é conhecida do PSDB e do Democratas.
qual é a participação desses partidos hoje na política brasileira? Porque quando a gente ouve falar o nome do pessoal, embora não vá, né, em determinado momento, a gente chegou num consenso talvez que o Eduardo Cunha não possa arranhar sua imagem, mas não vai perder o poder que ele tem lá. Esses partidos podem se enfraquecer ele de alguma forma, aproveitar alguma brecha para tentar até mesmo se colocar à frente? O que vocês pensam? Porque eu vejo hoje a política brasileira está muito concentrada. É uma janela de oportunidade, sem dúvida, mas para isso precisa de articulação. E a gente sabe, como é que a gente ouve lá em Brasília, assim, o deputado mais inocente, ele conserta relógio usando luva de boxe com a luz apagada. Então, esse é o mais inocente. Então, para você conseguir controlar, são 513. Para você conseguir ter uma base, né? Então, o pessoal faz barulho, mas são poucos partidos, são poucos membros. O mesmo lá que tem... então, para você conseguir juntar, fazer um presidente da Câmara, precisa ter, né, 257. E a perspectiva, professor Benedito, é que realmente não mude. A gente tem a manchete, tem. Mas efetiva mudança, alteração no panorama, parece que não acontece nenhuma, ou não vai acontecer. Pois eu acho que o Moia, né, deixou já claro isso, quer dizer, você precisa ter maioria, certo? Quer dizer, para fazer qualquer coisa, né, no parlamento. E para governar precisa ter maioria no Brasil, né? Não basta ser eleito, não basta ser o presidente da República ou a presidente da República, você tem que ter apoio parlamentar. Né? E o apoio parlamentar hoje, né, quer dizer, está diluído, vamos dizer assim, entre o chamado baixo clero. Né? Quer dizer, o PMDB não é, né, o partido que controla o executivo, né, porque ele não ganhou as eleições para o executivo, apesar de ter o vice-presidente, né, mas ele é o maior partido na Câmara e no Senado. Né? E é um partido completamente fragmentado. Quer dizer, se fala muito das tendências internas no PT e outros partidos de esquerda, mas o PMDB é um partido regional, né? É um partido que tem caciques, tendências que são, na verdade, expressões das oligarquias regionais PMDBistas. Né? Então, é muito difícil você conciliar os interesses ali. E esse baixo clero acaba você ainda com o fato de que há, né, uma grande bancada hoje ruralista, né, a chamada BBB, né, Bala, bancada da Bala, do Boi, e da Bíblia. Isso. Não é isso? Quer dizer, Bala, Boi e Bíblia. Né? É uma combinação bem professor, estranha. aí entra uma outra questão. Se o PMDB ele é tão dividido e tem, né, as suas divisões ideológicas, e tem gente que a gente sabe que não gosta do Eduardo Cunha dentro do PMDB, sim, isso não pode, pelo menos, enfraquecer ele dentro do partido e criar uma outra frente? Eu acho que o Eduardo Cunha perdeu muito poder. Tá? Quer dizer, mas ele tem uma base de apoio ainda muito grande. Quer dizer, por quê? Porque ele contribuiu para a eleição de boa parte, né, dessas... Veja, as contas dele que estão na Suíça devem ser o quê? A ponta do iceberg, né? De milhões que passaram pelas mãos dele para financiar, né, essa sua base de apoio. Quer dizer, essas pessoas se elegeram. Por isso que é fundamental essa coisa. Não é? Tem que acabar... Agora parece que vai acabar com o financiamento empresarial de campanhas. Né? Além disso, não basta só proibir, precisa ter fiscalização. Né? Quer dizer, quem financia a campanha não está financiando, né, ideologicamente. Para ter abatimento no imposto só, né? Está financiando porque está investindo. Então, eles estão defendendo interesses. As pessoas dizem, mas não vai mudar nada. Bom, mas para mudar... Né? A Câmara de Deputados, essa é a função do parlamento, é ser a expressão da sociedade que a elege. Não é? Quer dizer, para mudar aquilo lá, além de mudar a legislação, né? Porque nós temos uma legislação que promove distorções, mas precisa mudar também a cabeça do eleitor, sim, precisa mudar a cabeça do cidadão brasileiro. Entende? Quer dizer, enquanto a gente não tiver um comportamento republicano, não adianta ficar dizendo que tu é corrupto, ou que ele é corrupto, e eu sou certinho. Né? Mas se tiver qualquer oportunidade, eu estou lá, né? Entende? Então, ou a gente muda essa postura, ou não adianta a gente ficar dizendo, os políticos todos estão corruptos. Não.
nós somos um povo corrupto e violento. Bom, vamos tentar, para quem está em casa, de maneira bem didática, né? Eu vou pedir o professor Moia nos ajudar. Como é que a gente pode explicar para quem está em casa o que está acontecendo com o Eduardo Cunha? Para a gente resumir, para ver se a pessoa pelo menos entende o que está acontecendo, para pensar nas próximas eleições se vai mudar o comportamento. Ele é um personagem, ele ocupa uma posição central para o governo, ser presidente da Câmara, e mostrou sua independência do governo nesse ano, né? O que isso afastou do governo e complicou o governo Dilma, mas também acabou fazendo inimigos por causa disso. E, paralelamente, ele vinha sendo acusado de ter, né, digamos, o cabo preso. E agora apareceu, pelo menos, informações mais confiáveis de que realmente ele tem digamos, indícios que ele também recebeu dinheiro de corrupção. Eu estou sendo bonzinho também. Eu estou sendo bonzinho. A cópia do passaporte dele, a assinatura nas contas. Que ele tem a conta, ele tem. Que de onde veio esse dinheiro, a gente não sabe. Ah, sim. Que ele tem a conta, ele não, tem. Ele é um cara econômico, então, a única coisa que está aprovada... Vai dizer que ele ganhou de novo 200 vezes na loteria, que essa aí, olha... Deus ajuda, mas 200 vezes... Então, a única coisa que está comprovada é que ele mentiu para todos os deputados em sessão transmitida ao vivo da CPI. Então, isso é provado. E já teve deputado que foi caçado por ter só mentido. Então... Você entendeu? Você entendeu aí de casa? Esse é o presidente da Câmara dos Deputados. Este é que lidera, né, o nosso Congresso Nacional. E é importante, então, professores, a gente explicar qual é a relação direta, por que ele está atrapalhando o governo Dilma. Porque, por exemplo, de um lado da oposição se diz se gasta muito, né, os gastos públicos precisam diminuir. E aí no Congresso muitas pautas foram encaminhadas aumentando. Sim. Então, assim, hoje a gente vive numa briga ideológica, política, econômica. Tem alguma instância no governo que está em paz? Em paz não, mas eu acho que a gente tem que olhar a atuação do Judiciário, do Ministério Público e do Judiciário como um avanço. Se, por um lado, o Executivo e o Legislativo realmente estão, digamos, brigando e derrapando e contribuindo pouco ou nada, digamos, para o governo, o lado bom é que o Judiciário e o Ministério Público, que pertence ao Executivo, não ao Judiciário, é importante deixar claro que o Ministério Público é parte do Executivo, eles estão trabalhando e mostrando o serviço como nunca mostraram, né? Nunca antes se investigou na história desse isso é verdade. A gente não sabe se o que realmente nunca se denunciou e investigou tantas personalidades tão a fundo, isso é verdade. Então, acho que também temos que olhar por esse lado positivo, né? Mas tem umas coisas aí, né? Eu acho que a gente, quer dizer, na verdade, tem um avanço aí de investigação, de denúncias, pessoas que a gente nunca imaginou, não é, que pudessem ser presas e condenadas, estão sendo presas e condenadas. Tá? Agora, a gente tem que ver também um outro lado, né? Quer dizer, tem aí uma administração seletiva dessa justiça, né? Tá? Quer dizer, você tem... a gente já falou também, a imprensa também. Sim, também sem dúvida, seleciona manchetes, né? A gente sabe disso. Tá? Então, você tem pessoas denunciadas em todos os partidos, não é isso? Mas são aqueles que têm cargos no governo que estão sendo investigados e presos. Não é? Quer dizer, os que não têm, eu estou dizendo isso no Executivo, não é? Os que não têm, continuam aí. Quer dizer, vamos pegar, não é, a própria presidente da Câmara. Não é isso? Quer dizer, tem gente com muito menos acusações do que ele, muito menos evidências de participação em corrupções do que ele, que são presas. Já foram presos. Não é isso? E ele continua no exercício da presidência, quer dizer, não perdeu nem a presidência. Né? Então, isso é complicado. Né? Inclusive, para o cidadão comum entender, é complicado. Né? Imagino. Olha, eu acho que até mesmo para especialistas hoje analisando o Brasil, e fica muito difícil prever o que vai acontecer, porque tudo nesse jogo, incluindo nas votações, tudo pode acontecer. Vota de um jeito, daqui a pouco se muda a regra e vota de novo. Gente, eu quero agradecer a disponibilidade, porque foi um tempo hoje
bastante extenso para a gente tentar entender uma situação complicada e ainda assim falta tempo. Bom, obrigado, professores, sejam sempre bem-vindos e a gente volta a debater numa outra oportunidade.